Olá, gestores e gestoras. Eu sou Danilo Freitas. E eu sou Diogo Leonardi e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais Para você, gestor, aspirante a gestor, ou que já tem bastante experiência nesse assunto. No episódio de hoje, vamos abordar o tema liderança feminina, suas nuances e como o mercado de trabalho e as pessoas em geral vêm tratando esse tema. E para conversarmos sobre liderança feminina, temos uma convidada especial. O nome dela é Karine Ros. Ela é palestrante, CEO e founder da Niwa. Karine, por favor, conta um pouquinho mais sobre você para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí o convite. É uma honra poder trocar nesse tema, que eu acho um tema essencial, a gente falar sobre ter mais representatividade em espaços de liderança, né, dentro das empresas. Eu vim de uma área de humanas, então me formei em comunicação social e sociologia e fui fazendo uma transição de carreira para trabalhar no setor de inovação, de tecnologia. Eu entendia que eu não queria seguir a área acadêmica e a área de comunicação era uma área que estava em constante transformação. E ali o foco, todo mundo falava que o futuro do jornalismo ia ser a área digital. E aí eu trabalhei desde agência de publicidade, depois trabalhei em empresas, né, grandes empresas, e fui migrando para a área de organismos internacionais. Então, acabei trabalhando na Unesco, Unicef, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e já nessa transição de carreira, indo trabalhar nesse setor de tecnologia. Até então, eu nunca tinha passado, digamos assim, diretamente por preconceitos no ambiente de trabalho, talvez porque a área de comunicação é uma área essencialmente feminina, mas os meus desafios começaram a surgir quando eu já estava num cargo de liderança e eu gerenciava 2 times, né? Um time que era de comunicação, que não me dava problemas, mas o time de mais técnico, principalmente com pessoas da área de infraestrutura, analytics, são áreas essencialmente mais masculinas, a área de desenvolvimento. Eu comecei a passar por alguns desafios. Então, é muito comum as mulheres, quando estão num ambiente predominantemente masculino, sentir que ela é testada. Então, muitas vezes a sua voz ela não é ouvida naquele espaço. Piadas. Então, quando você está num contexto, você vai indo na onda, você ri também, porque no fundo, o ser humano quer se sentir pertencente, incluído naquele espaço. Então, eu ia meio que nessa onda também de tentar lidar, né, com aquele ambiente que não era o ambiente inclusivo. E aí eu comecei a internalizar dúvidas sobre a minha competência. Achar que eu não era boa o suficiente, que eu deveria fazer uma pós, uma especialização mais técnica. Mesmo a minha função já como gerente de projetos, eu não precisava saber código, porque eu não ia botar a mão no código. Mas aquilo ali me veio de um contexto onde eu sentia que eu tinha que mostrar mais competência, mais talento, para de alguma forma me sentir respeitada. E eu digo que a minha virada de chave ela acontece quando eu passo a ouvir outras realidades de mulheres no setor de tecnologia e inovação e eu começo a compreender que, na verdade, não é uma questão minha, é uma questão estrutural. Né? Não sou somente eu que estou passando por esse desafio. Todos os relatos que eu ouvia de mulheres eram mulheres que estavam desistindo da sua carreira e que tinham, sim, um background técnico, vieram da área de ciência da computação, na análise de sistemas, enfim, de outras áreas, e elas também estavam exatamente em situações muito semelhantes à minha, querendo sair da área, achando que elas não eram boas o suficientes, que elas precisavam se esforçar mais para ter o reconhecimento. Muitas delas já estavam numa posição mais de liderança e achavam que ali era o limite que poderia chegar na carreira, porque não tinha role models, né? Pessoas, mulheres referências. Então, normalmente você olha para cima, basicamente são homens, e inconscientemente a mulher pensa: esse espaço não é para mim. Talvez o máximo que eu devo chegar na liderança é aqui. E foi assim comigo. Eu olhava para cima, não via referências femininas e olhava e falava: bom, chegou um momento em que eu vou ter que sair, vou ter que ir para outra empresa, né, é o máximo onde eu posso chegar. E por conta dessas reflexões e contato com essas outras mulheres, em 2012 eu criei uma organização junto com outras parceiras chamada Maria Lab, que tinha esse foco de fomentar o desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia. A gente discutia muito sobre feminismo, muito as dores das mulheres nesse mercado. E ali eu comecei a ter uma perspectiva mais interseccional, isso é importante falar.
né? Porque eu sou uma mulher branca de classe média. Então, até então, eu estava em contato com mulheres que eram da mesma realidade que a minha. E no Maria Lab eu tive essa perspectiva de estar em contato com mulheres que são negras, que são trans, que são periféricas, que se para mim é desafiador estar nesses espaços, imagina para essas mulheres, né? Então eu comecei a entender também o meu grau de privilégio que eu estava até então, que eu não fazia essa reflexão de maneira mais crítica. Eu digo que o Maria Lab foi para mim uma escola por me dar essa visão de nós, de que mulheres estamos falando quando a gente está falando de tecnologia, né? Não existem mulheres na tecnologia. Tá, mas de quais mulheres? Porque se a gente fizer recortes, a gente vai perceber que se a gente falar dessa mulher que ela é negra, que ela é periférica, né, que é lésbica, enfim, essas aí realmente não estão no Vai espaço, ter já não estão. menos entrada ainda, né? Exato. Essa vivência do Maria Lab me fez mentorar mais de 2.000 mulheres, de 2012 a 2016, e eu peguei paixão por isso. Eu falei, cara, olha que eu percebi que um insight que eu podia dar podia mudar radicalmente a história de vida de algumas delas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu me sentia muito mais útil fazendo esse trabalho voluntário que eu estava fazendo no Maria Lab nos meus finais de semana, de noite, do que no meu trabalho formal. E aí, em 2016, saio do mercado, abro a minha própria consultoria. A primeira empresa que eu tive foi a Upwit, que era uma consultoria com foco em desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia e inovação dentro de empresas. Então, a gente já tinha Accenture como cliente, tínhamos algumas empresas, na época a CA Technologies, né, a Globo também. E aí, aquilo ali me deu uma experiência de trabalhar com treinamentos. Acabei criando um treinamento chamado Programa Elas, junto com uma ex-sócia na época, e apoiamos dezenas de empresas, mais de 12.000 mulheres impactadas, 30% tinham sido promovidas. E aquilo ali eu falei, gente, olha que extraordinário, né? Poder fazer parte de uma transformação, de uma mudança efetiva que a gente está precisando no nosso país. E aí, só para encurtar, passar desses 3 anos à frente, dando esse treinamento dentro das empresas e também para as mulheres que compravam, né? A gente tinha tanto clientes, empresas contra clientes, consumidores finais, né? CPF. E aí eu decidi fazer uma mudança, principalmente em termos de sociedade. Eu entendia que eu tinha valores muito diferentes da minha sócia. Apesar da gente ter muita complementaridade de skills, ela tinha uma visão de negócios, business, eu tinha uma visão de direitos humanos, né, uma linha mais feminista, e isso se complementava, nossas habilidades, mas os valores e a visão para onde a empresa queria caminhar eram muito diferentes. E aí, na pandemia, acho que foi a oportunidade de eu falar assim: não, quero começar a desenhar meus próprios treinamentos sozinha, quero trabalhar numa perspectiva além das mulheres, que eu acho isso muito importante, a gente dialogar com os homens, trazer os homens para essa conversa. Se eles estão em espaço de comando, eles precisam ser incluídos. Então, a NIL, ela é a minha consultoria, né? Eu sou sócia fundadora dessa empresa, e ela tem essa proposta de oferecer treinamentos, sensibilizações, workshops, para que a gente possa fazer uma transformação dentro das empresas, para que elas sejam mais inclusivas, tanto para colaboradores quanto para as lideranças, né? Para quem está no topo de uma organização, com um cheque na mão ali que pode influenciar milhares de vidas aí dentro da empresa. Então, acho que falei um pouquinho demais, mas tentando resumir rapidamente a minha história é um pouco essa. E tenho aí mais ou menos 10 anos de experiência nessa área de diversidade de gênero e agora trabalhando com diferentes realidades e também com as lideranças, que eu acho que é um diálogo essencial que a gente precisa fazer. Legal, porque tem a experiência como gestora e depois a experiência como gestora e empreendedora. O que também não é fácil, né? Assim, no país que a gente vive, digamos assim, não é fácil empreender por qualquer que seja o empreendimento, né, Karine? Então, muito legal a sua experiência e
Agradeço até você ter aceitado o nosso convite aqui, porque quem nos ouve aqui, nós não conhecíamos a Karine, né? Então a gente foi meio que cara de pau mesmo, né, Karine? De entrar em contato, né, via rede social, e falar, Karine, aceita aqui um convite de participar com a gente e tal. Tivemos boas indicações aí com relação ao seu perfil e ao seu trabalho, né? Por isso que a gente achou legal trazer para a conversa aqui. Então, muito legal. E é muito interessante de verdade, porque quando a gente fala de novos gestores e gestoras, a gente fala do gestor que ele é um empreendedor também. A gente fala do gestor e de qualquer pessoa que trabalha dentro de uma empresa, que ela pode ser um intraempreendedor. Então, poxa, ali eu visto a camisa, eu entendo o valor de cada ação minha aqui dentro da empresa e para onde ela vai. E quando isso desconecta dos nossos valores, que a gente, no final, é um ser humano que tem nossas próprias aspirações e vontades, né? Não é um salário que vai fazer toda a diferença. A gente estava conversando com outros entrevistados e a gente sempre bate um papo, né? O principal motivo que faz as pessoas saírem das empresas muitas vezes é a liderança. Então eu vi um pouco isso, aí eu olho para cima, não me vejo ocupando qualquer um daqueles lugares, seja no seu caso por uma dificuldade dessa que a gente fala de diversidade mesmo, né? De ter o reconhecimento independente de gênero, origem e tudo mais, de que você é uma profissional boa para aquele trabalho, posição, né, para o trabalho, para aquela posição, acho que esse é o ponto, né? Não importa a minha orientação sexual, não importa a cor da minha pele, o que importa é eu sei trabalhar, eu sei entregar, eu consigo, eu tenho capacidade para aquilo, então eu vou para aquilo. E as empresas, muitas vezes, por vieses inconscientes, por origem histórica, né, um monte de coisas, não estão preparadas para lidar com isso, né? E muda, e não tem problema mudar. Eu trabalhei na parte mais de gestão pública, né? Estava até anotando aqui algumas coisas. Trabalhei numa parte de gestão pública, teve o Maria Lab que foi uma questão voluntária de, poxa, vamos se ajudar? E quando você falou essa questão do vamos se ajudar e do trabalho voluntário, conectei muito com essa nossa iniciativa, porque a gente, lá no início, pensou em começar como um meetup, né? Vamos trazer novos gestores e novas gestoras e conversar sobre as dificuldades do dia a dia? E aí, no fim, acabou virando um podcast. De novo, muito obrigado por compartilhar toda a sua história. Acho que não foi muito tempo, acho que foi um resumo sensacional. Ajuda a gente aqui, os nossos gestores, a entender, né? Como que vai ser a conversa daqui para frente. A gente vai te fazer algumas perguntas aqui. Toda essa sua trajetória, com certeza, ajuda muito a trazer um pouco de experiência prática até, né? Para as novas gestoras e também para os gestores, porque eles também, como você mesmo disse, precisam estar incluídos aqui nessa conversa, senão a coisa não funciona. Exatamente. Se eles são parte do problema, eles precisam ser parte da solução, né? E eu acho que é importante a gente falar como que eles também são afetados, porque nem toda homem se reconhece nessa liderança que ainda as empresas valorizam, que é um estilo de liderança mais diretivo, às vezes mais agressivo, mais focado em número, resultado. Muitos homens olham para aquilo e falam assim: eu vou ter que me mudar para ser essa pessoa que a empresa quer. Então, tem homens que também não querem ser CEOs. Então, a gente começa a olhar: é péssimo para as mulheres e também também não é bom para os homens. A gente pode falar, a gente vai trocar muitas questões, mas eu acho que uma das questões que a gente precisa falar é sobre licença paternidade. A nossa licença paternidade é de 5 dias. Eu lembro de fazer workshops, né, dentro de empresas, falando sobre diversidade e uma liderança levantar a mão e falar assim: olha, sou pai, tenho 2 filhos pequenos e a coisa que eu mais queria quando eu tive o meu segundo filho era ter ficado mais tempo com a minha mulher, apoiando, fazendo a minha parte, né, sendo responsável daquele ser por mais tempo. E eu tinha que estar no trabalho, não estava conectado no trabalho, porque eu ficava somente pensando como era a situação da minha esposa estar lá sozinha com a criança, cuidando, sendo que eu afetivamente queria estar também com ela, com meu filho, né? E aquilo foi um relato tão doído, porque assim, isso não é bom para ninguém.
quando a gente fala que equidade de gênero, ele é bom para todo mundo, é bom para todo mundo, né? Vai ser bom para as mulheres, obviamente, e vai ser bom para os homens também, porque essa valorização desse estilo, não só dessa liderança, mas mais desse homem, tem efeitos também muito nocivos para os homens também, né? Não só de, como a gente está falando de liderança, mas podemos falar aqui de suicídio. Homens tendem a suicidar mais quando comparado com mulheres, uso de drogas, o exercício da violência, né? Então, tudo isso afeta os homens de uma maneira muito brutal, ou seja, retira a sua humanidade também. Karine, eu vou contar uma historinha, mas ela é bem rápida para a gente não desviar muito do tema, mas é porque eu acho que conecta muito com isso que você falou, né? Eu tenho um filhinho de 8 anos, né? Hoje eu sou separado da mãe dele, mas na época que a gente era casado, a gente teve algumas dificuldades dela voltar para o mercado de trabalho. E aí, nas conversas, eu entendi que ela queria assumir muita responsabilidade da criação. Vou dar um exemplo, eu não posso aceitar esse emprego porque eu tenho que levar ele na escola, ou eu tenho que buscar ele na escola e o horário não vai bater. Eu falei, mas eu tô aqui, eu posso levar ou buscar ele na escola, né? Isso não deveria ser um impedimento. E aí, perfeito, ela voltou a trabalhar e tudo mais. No futuro, eu tentando os cargos de gestão, fui chamado para uma entrevista de emprego. E eu sempre falei muito sobre participação, sobre que pai não é ajudante, que pai é responsável, que as tarefas não são, eu não estou ali só como um apoio, estou, como você falou, afetivamente envolvido, é o meu filho, né? E fui numa vaga de gestão, numa empresa que era uma corretora grande em São Paulo, e a entrevista rolou perfeitamente bem. Foi ótimo, eu tinha o fit para a vaga, eles me perguntaram que solução eu daria para os problemas, eu consegui dar. E aí a pessoa do RH que estava na sala, tinha alguns diretores dessa empresa na sala, a pessoa do RH perguntou para mim, Danilo, aqui a gente tem um trabalho muito intenso e a gente precisa saber da sua disponibilidade. E eu falei, eu não tenho medo de trabalhar, eu trabalho muito bem, eu sou muito eficiente no meu trabalho, mas eu preciso sair para buscar o meu filho na escola. O clima virou outro, me disseram muito obrigado e acabou a entrevista ali. Eu fiquei pensando, poxa, era a minha oportunidade de subir para um cargo de gestão ali naquele momento, que foi algum tempo antes do que realmente aconteceu, e eu tive uma escolha ali em 30 segundos numa pergunta de dizer, não, estou totalmente disponível, e aí eu ia ter que fazer, que era minha esposa na época, abrir mão de alguma outra coisa dela, ou eu teria que abrir mão ali, né? E essa escolha para o homem é muito difícil. E é uma escolha que as mulheres fazem diariamente. Acho que esse relato que você trouxe, você falou muito bem. Essa é a realidade das mulheres. Eu, diversas vezes, dentro de entrevistas de emprego, fui perguntada: você é mãe? Você tem filho pequeno? E dificilmente esse tipo de pergunta é feita para os homens, porque os homens não assumem essa responsabilidade, por isso que não é feito. No Exato. seu caso, você explicitamente você dividia, né, mais igualitariamente essas tarefas e você sentiu na pele o que as mulheres passam na realidade Sim. diária delas, né, em entrevistas de trabalho, em demissão. As mulheres foram as mais demitidas na pandemia, foram as que mais pediram demissão, porque o papel do cuidado recai mais às mulheres, o papel do cuidado da casa, dos filhos, de pessoas que são doentes. As cuidadoras, né, os cuidadores são mulheres. Sim. E esse é um grande desafio quando a gente está falando sobre equidade, porque se essas tarefas elas não são compartilhadas, é muito difícil eu me reconhecer, estar num cargo executivo e dar conta, porque eu não vou dar conta. Os pratos vão cair se eu não tenho E aí apoio, tudo vai né, nenhum. ficando para depois, né? Tudo vai ficando para Isso. depois e o depois nunca chega em alguns casos, né? Eu vou voltar agora, tá? Para o fio da meada. A gente tem uma estante virtual dos novos gestores, tá? Que a gente sempre pede alguma indicação de alguma coisa para quem a gente está entrevistando. Sei que você está sendo pega de surpresa, mas você tem algo para indicar para novos gestores ou novas gestoras? Quem está almejando essa carreira, algum livro, podcast, pode ser um artigo, algo que você fala, não, vai lá e bebe dessa fonte aqui que é legal, tem um conteúdo da hora. Eu diria que os livros da Brené Brown, a Brené Brown, ela tem um TED que está entre os
TEDs mais vistos do mundo, os 10 TEDs, que é O Poder da Vulnerabilidade. Esse TED virou o livro dela, Coragem de Ser Imperfeito. E esse é um livro que eu diria universal, não é só para as mulheres, não é só para os homens, todo mundo se conecta, né? O que esse livro traz? Ele fala muito sobre o poder da nossa coragem, né? Quando a gente não ousa, né, não se coloca na arena, ela fala muito sobre isso, querer de ser vista, de ser vulnerável, parece que a gente amortece outras partes nossas, né, como a criatividade, a inovação, a gente perde oportunidades de conexão, de vínculos fortes com as pessoas. E ela fala muito sobre isso, né, o quanto que a gente precisa aprender a sermos nós, né, sermos por inteiros nos espaços que a gente está. É claro que a gente não vai fazer isso com qualquer pessoa, né? Mal conheci você e tal, já, né? Existe uma construção de um espaço mais seguro para você se apresentar. Mas o quanto isso é essencial para você também ser autêntico com você, né? Não é justo a gente estar num espaço, por exemplo, vamos pegar um público LGBT, né? Se eu não sou uma mulher lésbica, mas se eu não tivesse um ambiente mais seguro, dificilmente eu falaria que eu sou uma mulher lésbica no ambiente. Então, e isso me tolhe, porque eu não posso ser quem eu sou. Eu não posso dizer o que eu fiz no final de semana, o que eu estou fazendo à noite, né, nos meus relacionamentos, e isso é muito pesado. Então, ela fala muito sobre isso, sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade é força, não é fraqueza. O quanto que esse estereótipo de falar, eu não sei, mas estou aqui para aprender com você, pedir ajuda. Então, esse é um perfil de uma liderança que a gente quer nos novos tempos. Uma liderança que não exerce o famoso comando e controle. Ela está junto com o time, e ao estar junto com o time, ela confia que o time vai chegar na melhor solução. Que a resposta, ela nem sempre vai ter todas as respostas. E nem quer ter todas as respostas. Que isso é uma construção. Então, essa capacidade de olhar o erro como aprendizado, pedir ajuda, dizer que não sabe. E isso conecta mais. As pessoas, às vezes, têm um sentimento oposto. Ah, mas ela está num cargo de gestão, de liderança, ela precisa ter as respostas. Não, a gente não precisa. A gente pode, ali no momento de tomada de decisão, falar, bom, eu preciso de mais informação, mais elementos para conseguir trazer compartilhar isso com vocês. E eu conto com vocês para que vocês também me ajudem a chegar a essa solução. Eu acho que essa é a visão que a gente entende que deve ser dessa liderança, né? E ela fala isso de uma maneira muito bonita quando ela fala sobre o que é, sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é força, ela conecta, ela não desconecta, né? Essa questão da vulnerabilidade é interessante porque a gente já, até em outros episódios aqui, a gente falou muito disso, né? De que o gestor, ele também pode mostrar a sua vulnerabilidade para o time justamente para criar esse tipo de conexão. Acaba gerando até a confiança do time também, né, Karine? Exatamente, exatamente. É essa a ideia. Eu acho que a gente está passando por um novo modelo de liderança. A gente ainda vê muitas empresas num perfil mais industrial, né? Bater cartão, entra e sai. Eu falo, você obedece. As pessoas não se sentem confortáveis para dizer, eu não sei. Olha, existe um caminho melhor, que é o oposto da inovação, é o oposto um ambiente de alta performance. Porque se eu não posso dizer aquilo que eu penso, eu não estou trazendo o melhor desse funcionário, dessa funcionária para o ambiente, né? E é isso, por isso que é tão importante essa conscientização ser de todos, né? Eu lembro que eu tive um gestor, quando ele assumiu a área que eu estava, a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na sala, falou, pessoal, todos vocês aqui têm autorização para discordar de mim. Discordem de mim. Eu não tenho todas as respostas. E isso ajudou muito na evolução do time como um todo e até a nós, né, gestores, propagar isso para os nossos times, porque a melhor forma de ensinar alguma coisa é pelo exemplo, né? Exatamente. Se isso que você comentou lá no começo, se você não conseguir falar
com a liderança que toma a decisão e eles conseguirem dar o exemplo, ficam só palavras ao vento, né? Fica a Karine e o Danilo Diogo aqui falando e não tem aplicabilidade. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é um jargão que é usado justamente isso, que é o exemplo arrasta. A gente pode ter várias palavras bonitas, os valores na parede, mas se eu não executo isso no meu dia a dia, ninguém vai executar, né? Karine, quando a gente fala de treinamento, né? Você deu aí algumas jornadas, teve treinamento focado mais no público feminino, e aí posteriormente você abriu o leque. Quando a gente fala de capacitar para um cargo de gestão, o que basicamente precisa ser treinado, né? Na sua visão aí, e qual que é a diferença desse treinamento quando ele é para o público feminino e quando ele é mais heterogêneo? É muito legal essa sua pergunta, porque é uma oportunidade das pessoas entenderem as diferenças, né, de gênero, principalmente não em termos de competência, mas o efeito que muitas vezes o machismo tem no contexto de desenvolvimento dessas mulheres. Então, é muito comum, existem diversas pesquisas que mostram isso, eu sempre gosto de comentar porque para mim, ela é muito nítida, que é uma pesquisa que a HP fez, isso em 2011, mais ou menos. Era um processo seletivo, que tinham homens e mulheres que estavam se candidatando, e eles perceberam um padrão nesse processo seletivo. Os homens tendiam a se candidatar, né? Então, assim, eles candidatavam, e as mulheres, quando elas tinham somente 100% dos pré-requisitos, elas estavam se candidatando. Os homens já com 60%, eu falei assim, não tenho todos, mas eu vou lá, vou arriscar. Vamos ver no que dá. E isso é um padrão de comportamento muito comum por causa da nossa socialização de maneira diferente. Os homens são educados para usar, para arriscar, para ir para o espaço público. Nós somos encorajadas ainda a brincar de casinha, de boneca. Lembro de frases que a minha mãe falava: fecha as pernas, isso aí não é coisa de menina. Todas essas formas de socialização mostram para as mulheres de que o espaço público não é delas, de que elas não têm autorização e que quando elas rompem esses estereótipos, elas são vistas como agressivas, como mandonas, né? Então, muitas mulheres que são mais assertivas são vistas como agressivas. Então, esses estereótipos, eles acontecem e eles impactam profundamente a carreira das mulheres. E é uma diferença muito grande em relação aos homens. Então, quando essas mulheres chegam nos treinamentos, a gente vai trabalhar muito a nossa apropriação do nosso poder pessoal, aonde a gente quer chegar, qual é a nossa história, os nossos valores. E quanto mais a gente trabalha com grupos que a gente chama minorizados, né? Então, a gente está falando das mulheres, mas podemos falar com pessoas negras, público LGBT, pessoas com deficiência, a gente percebe esse desempoderamento. Então, ele está totalmente conectado a uma cultura que valoriza determinados perfis de pessoas em detrimento de outras. E, historicamente, esse perfil que mais tem se destacado na nossa sociedade são os homens. Como eu falei, obviamente, esse processo, ele também não é bom, tá? Então, assim, mesmo estando em espaços de poder, recebendo mais, sendo mais homenageados, né, tendo mais visibilidade nos seus espaços, é à custa da sua humanização, de estar nesse estilo, muitas vezes. Você tem que seguir aquele padrão, né? Porque mesmo De seguir aquele, sendo... senão você né, homem não pode chorar, né? A gente ouve isso muito. Uhum, Qualquer uhum. característica que remeta ao feminino é visto como ruim. Então, o gênero feminino, ele sempre está numa categoria de inferiorização. Então, isso tem um impacto muito grande. Num treinamento de liderança, quando a gente está falando com mulheres, a gente vai trabalhar muito essa questão do poder pessoal, da autopromoção, porque as mulheres elas não se sentem confortáveis em falar sobre os seus resultados, falar sobre os seus ganhos. E com os homens é muito natural, né? Se eu tivesse aqui numa sala mista, dando aula, e perguntar se alguém tem dúvida, os homens muito naturalmente levantam a mão e vão tirar dúvida. As mulheres, elas precisam de mais segurança. Será que a minha pergunta ela é boba? Não vou fazer essa pergunta. Acho que essa pergunta não vai funcionar. Então, num treinamento misto, digamos assim, ou para as lideranças, a gente vai trabalhar a questão da vulnerabilidade. Porque se a vulnerabilidade é vista como frágil
ou seja, como feminino, na verdade aqui a gente está trabalhando como uma força, né? Porque as mulheres, elas tendem a ser mais sinceras. Ela falou assim, eu acho que eu não tenho essa fluência no inglês. O homem, num processo seletivo, ele fala assim, não, eu tenho sim, eu banco. E aí você vai ver na prática que às vezes não tem essa fluência. E a mulher tende a ser mais sincera. Ela fala assim, olha, faz uns 3 anos que eu não estudo línguas e tal, já estudei no passado, mas eu não estou usando no cotidiano. Os homens vão falar assim, não, não, manjo sim, tenho experiência, já tive experiências anteriores de trabalho onde tive que usar a língua inglesa. Então, num processo seletivo, se eu estou comparando um homem e uma mulher, se eu ouço esse tipo de fala, De resposta. naturalmente, no processo seletivo, eu falei, bom, vou na pessoa que mostra confiança. Só que isso é muito interessante falar aqui nesse podcast, que essa valorização do excesso de autoconfiança, de pessoas que se autopromovem, historicamente, a gente tem visto lideranças num perfil mais narcisista, que não são focadas no time, são focadas em resultados pessoais. Verdade. E essa é uma grande diferenciação entre um estilo de liderança feminino e o masculino. Não quer dizer que o feminino não possa ter focado só em resultado, ou que o masculino, né, a gente está Sim, fazendo mas aqui. Estamos falando estatisticamente, né, se você for ver, né, tem Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a nossa sociedade está valorizando hoje? O que as empresas valorizam? Se é o excesso de autoconfiança, se é esse excesso de marketing, né, de autopromoção, provavelmente vão estar contratando mais homens, porque pela socialização isso é mais natural. Isso é dado, algo como acontece dado. mais naturalmente E com... para as mulheres, elas precisam desse empurrão, assim, né? Vai lá, cara, você tem todas as competências, todos os talentos, você tem muitas referências, né? Recebeu já muitos feedbacks. Muitas vezes a gente precisa desse empurrão a mais, porque mesmo nesse empurrão, as pessoas ainda vão questionar a liderança dela, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, isso é importante falar por causa do Legal. preconceito de gênero. Ontem a gente estava conversando com uma outra pessoa que trabalha muito com essa questão de... Desenvolvimento de líderes. Isso. E ele comentou algo curioso. Ele falou: eu sinto. Ele falou essas palavras. Para mim, a liderança feminina é a liderança do futuro. E eu vejo nos meus treinamentos, nos workshops, uma procura muito maior de mulheres do que de homens. E você falando dessa questão do excesso de autoconfiança, para mim um dos fatores, né? Eu sou tão confiante de que vou ser um bom líder independente de qualquer coisa, que eu não preciso desse treinamento. E a mulher já não, né? Já consegue entender até onde tecnicamente ela vai, e às vezes ela Exatamente. até se vê um pouco abaixo do que deveria, né? Não, peraí. Exatamente. Exatamente. Tem estudos que mostram isso, tá? Né? Quando eu fiz isso em vários workshops, tá? Quando eu fazia workshops mistos, eu perguntava assim: de 0 a 10, qual é a sua autopercepção em relação à sua confiança, sua autoconfiança? Os homens davam 9, 10. As mulheres tendiam a dar 5, 6, 4. Sempre se colocam mais para baixo. E é legal você falar isso, que a gente ouve muito falar sobre a síndrome da impostora, né? O síndrome da impostora, né? Que é justamente isso. Quanto mais que é a dificuldade de receber elogio, que é o excesso de perfeccionismo, né? Isso historicamente a síndrome da impostora ela recai mais às mulheres por causa dessa cultura machista que a gente vive. E para os homens é o efeito, não sei se já ouviu falar no Kruger, que é justamente o excesso de autoconfiança. Eu tenho tanta confiança que eu sou foda, que eu sou bom, que não sei o quê, que eu não preciso de um treinamento de liderança, entendeu? Eu não preciso fazer terapia, tô bem aqui, tô na minha, né? E com as mulheres, essa busca, por isso que a gente tende a ter mais pós-graduação, né? A gente tende a estudar mais. Se for olhar o perfil no IBGE, as mulheres têm mais ensino quando comparado com os homens, né? Legal. Que vem justamente dessa busca de se especializar, porque para a gente também é isso. No mercado, se eu tiver com viés, né, não for uma pessoa consciente, provavelmente para uma mulher negra ser contratada, ela vai ter que ter 5 mais especializações que um homem branco ou que uma mulher branca, inconscientemente. Então, eu só vou contratar ela, putz, não, ela tem muita competência, já fez isso, já fez aquilo, então vamos contratar.
Então, naturalmente, a gente tem que acabar se especializando mais para conseguir esse destaque e estar num nível de igualdade quando comparado com os homens no mercado de trabalho. Por isso que é muito importante as empresas elas buscarem treinamentos, né? O RH ser mais diverso, num processo seletivo, pensar numa linguagem inclusiva de descrição da vaga. A área de tecnologia, a gente sabe, se a gente colocar muitas frases, perfis, né? São muito relacionados a nerd, tecnologia, etc. Cara, pode ser que tem muitas mulheres que vão olhar e falar, isso aqui não é para mim, não faz muito sentido para mim. Então, esse cuidado, ele tem que estar perpassando toda a empresa, né? Não só o processo seletivo, mas internamente também. No LinkedIn, por exemplo, né, quando o pessoal vai divulgar vagas, muito uma mudança de título, né? Na área de TI, você via muito lá, desenvolvedor Java, por exemplo. Agora eu já estou vendo vagas vindo, pessoa desenvolvedora em linguagem tal. Ainda está discreto, mas eu já começo a perceber que é justamente para não afastar de vez. Cara, logo na descrição da vaga parece que já não é para um público, né? Exatamente. E algumas vagas até de forma explícita, né? Procuramos desenvolvedoras ou gestoras, aí já vai na especificidade mesmo. Estamos em busca de mulheres para esta posição, né? Ainda falando desse tema, Karine, assim, acaba virando um ciclo, né? É o que eu ia comentar aquela hora. Porque a gente ainda, obviamente, né, vê muito mais homens na liderança do que mulheres, né? O cenário que a gente tem hoje ainda é dessa forma. E aí você disse, né, das questões da autoconfiança, beirando até o narcisismo em algumas questões e etc, né? E isso também acaba atrapalhando, até para o desenvolvimento das mulheres que gostariam de exercer essas posições, porque acho que o líder acaba diminuindo ainda mais o espaço por isso, não é? Eu acho que se a gente tem, e isso mostra, né, tudo que a gente está falando aqui tem pesquisas, né? Quando vocês falaram assim, o futuro né, a liderança feminina. Se a gente for pensar, as competências femininas, homens, primeira coisa, nada é naturalizado. Isso veio de um processo de socialização. Isso significa que homens podem ser mais empáticos, homens podem ser também criativos, inovadores, colaborativos, né? Então, tudo isso são habilidades que a gente pode desenvolver. Uhum. Mesmo que as mulheres estão se desenvolvendo mais, os homens também podem e devem se desenvolver para justamente ser essa liderança mais humanizada que a gente está falando aqui. Quando eu percebo esse líder narcísico, digamos assim, a gente está falando de um perfil muito específico, que é extremamente individualista, não está conectado com o seu time, talvez provavelmente colhe os resultados, fique muito para si. Então, assim, quando a gente olha, independente de ser homem, de ser mulher, o time, ele perde como um todo, porque vai ser um time que não é valorizado, não é prestigiado em suas conquistas, provavelmente, talvez seja desengajado, porque hoje a gente precisa falar que uma liderança boa é uma liderança próxima. Não existe aquela coisa tipo o líder tá lá no Olimpo lá. Gente, eu quero esse resultado. Sai daqui uma semana, volta. E aí, pessoal, fez resultado? Não, Não não dá mais, existe né? isso. Não cabe mais, né? É uma liderança próxima que tá lá. Cara, deu chabu, putz, vamos lá resolver, vamos ver onde a gente consegue resolver isso aqui, como, né? Essa é a liderança que a gente quer. Então, essa liderança narcísica, ela é muito nessa linha, do tipo assim, eu estou focada nos meus interesses, nos meus resultados, nos meus followers lá no LinkedIn, nos quantos likes estão me dando no post aqui do que eu acabei de postar no Instagram. Então, obviamente, não vai ser uma liderança boa nem para a empresa, nem para o time, nem para ninguém. Então, no final, acho que todo mundo sai perdendo. Você falou bastante assim das questões de como nós somos educados, que isso interfere, né, no dia a dia e se a gente vai ou não para um cargo de liderança, tal. Você acredita que tem competências também que elas divergem entre homens e mulheres na busca por essas posições de liderança? Eu acho que os RHs, a nossa sociedade, como eu falei, ela valoriza ainda um perfil de liderança, que é aquele que tem todas as respostas, que é aquele que mostra confiança, que é aquele focado em resultado. Então, acho que, infelizmente, a gente ainda tem
por mais que a gente esteja falando de um novo modelo de liderança, que a gente está passando por uma mudança mesmo no olhar das empresas em relação a isso, inconscientemente é essa liderança que eu ainda valorizo. Então, se eu estou nesse processo seletivo, como eu falei, o homem sempre fala, né, não, eu manjo isso aqui eu pode ter certeza, bato no peito, eu consigo resolver isso aqui. A mulher fala assim, eu não posso tentar, não sei se eu vou conseguir. Na hora, o RH vai olhar e falar assim, não, isso aqui não vai me Não resolver o meu vai problema. entrar Vamos jogando, para a né? pessoa que está dizendo que manja. Então, tem um desequilíbrio aqui. A mulher, ela está sendo sincera, e esse aqui muitas vezes está dizendo over. Não tem todas aquelas qualificações, mas a pessoa diz ali que manja. E aqui, Karine, para resolver esse problema, tem a questão de nós homens, e eu me coloco no grupo, né? Sermos ou não sermos mais sinceros também quanto aos limites de até onde a gente está 100% capacitado para aquilo. Tem a questão das mulheres também ousarem um pouco mais e mostrarem mais confiança. E tem a questão também do RH enxergar essas diferenças e não olhar friamente para as duas respostas, né? Porque esse exemplo que você deu me parece muito nítido que, poxa, se a gente também treinar o RH, Exatamente. ele vai ganhar Sim. mais oportunidade de trazer diversidade cognitiva para a empresa, né? Porque, poxa, será que aquela pessoa falou que não Exatamente. consegue por alguma insegurança dali, de ter que responder sob pressão, no momento em que ela sabe que ela está sendo avaliada e qualquer resposta dela pode ser um sim ou não, né? E acho que essa parte do RH ter também essa Uma empatia, né? sensibilidade, exatamente, Verdade, que isso. é, que é essa consciência. Então, assim, se eu sei que as mulheres tendem a ser mais sinceras ou às vezes, diminuir, né, o seu histórico de resultado, eu posso, no momento de fazer uma entrevista, e falar: bom, me conte então um resultado que você se orgulha. E eu posso olhar para essa Exato. pessoa e falar assim: com excesso de confiança, se a pessoa fala assim: não, meu inglês é ótimo. Let's talk in English. Né? Tipo, pegar Boa, outras formas de tentar entender. boa. Bom, será que manda tão bem assim? Não sei. Outros tipos de pergunta, né? Focado né? Perguntas Eu que acho não que sejam as padrões, né? porque senão a gente fica, parece que a gente está numa entrevista só respondendo um questionário que podia ter sido online, né? Ah, você Exatamente. sabe disso? Sim, não, talvez, né? E aí e no fim a entrevista não serviu, né, pro objetivo dela, né? Karine, tem Legal. algum assunto, alguma coisa que a gente não abordou aqui que você acha que é importante? Um recado que você queira dar para as gestoras, para os gestores, nossos ouvintes aqui que estão acompanhando a gente? Acho que tem muitos assim. Para as mulheres, eu acho muito importante essa rede, buscar uma rede de apoio. Em que sentido? Eu acho criar aliados no ambiente, sabe? Então, assim, a gente falou sobre tecnologia, mas em sua grande maioria a liderança, quando você lidera, às vezes um trabalho muito solitário. E quando você é mulher, normalmente você tende a ser mais solitária porque você vê poucas naquele mesmo espaço. Então, a gente tentar buscar aliados, seja homens, seja mulheres, para você compartilhar, né, dores, você criar esse ambiente mais de segurança, você ser mentorado. Então, assim, às vezes não precisa ser na empresa, mas fora. É muito importante as pessoas buscarem mentores. Com mulheres, buscar mentoras mulheres, porque com Perfeito. certeza ela vai se conectar num nível mais profundo, coisas que essa mentora passou, pode servir de apoio para essa mulher que está querendo ascender dentro da carreira, né? E para os homens, eu acho que é muito esse processo de desconstruir, né? O que é ser esse líder, né? Então a gente falou muito de vulnerabilidade, essa associação que a gente faz, o homem é a força, que tem que ser uma pessoa forte. Então, se eu faço esse tipo de associação, eu jamais vou ser aquela liderança que vai falar, eu não sei tudo. Como a gente estava falando aqui, poxa, meu inglês não está tão bom assim. De repente, às vezes, meu estagiário, ele tem influência, fez algo fora, e ele poderia estar revisando o meu texto que eu vou dar na palestra. Por que não? Que Perfeito. eu tenho que ser a pessoa que tenho que manjar tudo de inglês? Não, eu Isso. posso contar com as pessoas no meu time para fazer isso.
Verdade. Então, eu acho que tem essa questão do pedir ajuda, de se colocar disponível, de estar conectado com o time, de perceber essas diferenças de poder que existe, né? Então, assim, cara, dentro de um time, se eu tenho um time que em sua grande maioria são homens, eu tenho poucas mulheres, eu percebo como que essa mulher ela está sendo, será que ela está conseguindo se colocar? Eu mudar as dinâmicas de poder, posso falar, pedir para ela, fulana, você poderia, você não falou nada na reunião toda, tem Legal. algo que você queira Estimular, né? acrescentar? Exatamente. Poxa, eu percebi que a fulana aqui foi interrompida 3 vezes. Vamos deixar ela concluir a fala? Nossa, a ideia que você trouxe aqui, Tiago, é exatamente a mesma ideia que a Karine trouxe. Então, assim, você está presente para essas dinâmicas de poder. E isso a gente só consegue quando eu tenho uma liderança que ela está consciente, que ela está inclusiva, que ela está buscando ser uma liderança mais inclusiva. Então, para os homens, eu acho que reconhecer os preconceitos, buscar treinamentos, capacitação, ver se dentro da empresa existe palestras, sensibilizações nessa área, estudar por conta própria, né? Então, ter interesse, sair da bolha. Isso é muito importante, assim, sair da bolha, vamos buscar outras referências, conexão. Nosso país é um país extremamente rico, mas muito desigual. Metade da nossa população não tem comida na mesa, né? Tá com insegurança alimentar. E aí eu começo a perceber, cara, vamos sair dessa bolha, vamos entender outras realidades. Eu diria que é isso, assim. Eu acho que a gente só consegue lideranças mais humanas quando elas saem dessa bolha e passam a se conectar com o outro e a gente perceber que no fundo somos todos um só, que a nossa humanidade ela é compartilhada, né? Foi tão legal isso que você falou por último. Não, é que assim, esses exemplos que você deu foram muito legais, né? De como o A homem que tá liderança. ali Pode seja homem ou ajudar, né, mulher, isso. né? Enfim, que tá conduzindo algum trabalho ou mesmo uma reunião, e a gente gosta muito desses exemplos práticos, né? Poxa, o que que acontece muitas vezes? A mulher é extremamente interrompida durante a reunião, não deixa ela concluir o raciocínio. Cara, deixa a Karine concluir o raciocínio dela, por favor, porque senão a diversidade não vem, né? Senão você não ganha com as experiências diferentes que cada um tem e as vivências diferentes. E eu acho que é só assim que se forma times de alta performance mesmo, né? A gente falou sobre dicas de livro. Tem um livro da Rebecca Solnit. O livro se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. E eu vou contar como que surgiu esse livro. A Rebecca, ela é pesquisadora, enfim, tem vários trabalhos. E ela estava um dia ela é escritora, estava dentro de uma festa nos Estados Unidos, ela é americana. Aí se aproximou um cara na festa e ela foi ouvir o que esse cara tinha para dizer. E aí o cara não parava de falar de um livro que ele estava lendo, que era fantástico, sensacional, não sei o quê. E ele começou a explicar o livro e ela tentava o tempo inteiro dizer que ela conhecia o livro, que no fundo ela era autora do livro. Olha E ele isso. não dava espaço para dizer, para ela ser ouvida. E ela ficou assim achou aquilo tão chocada, ficou tão chocada, achou tão surreal, que ela fez um artigo no New York Times, isso em 2012, contando a situação. Gente, vocês acreditam que eu estava numa festa e aproximou um cara, o cara me ensinando e eu tentando explicar que no fundo era eu a autora do livro, e ela cunhou o termo chamado man explain, né? Que é, Sim, né, sim. que é quando a Mansplaining. gente tem essa competência, essa experiência, e mesmo assim os homens acreditam que você não tem essa qualificação, né? E eles tentam ensinar algo que você, na verdade, é uma expert. E aí esse termo virou espalhou na internet. Viralizou, né? Esses dias Viralizou, Viralizou. viralizou. eu tava assistindo uma Viralizou. série que a pessoa falava sobre isso, uma série no Netflix, e usou o termo, né? Mansplaining. Enfim, viralizou o negócio. E aí, por quê? Por que que viralizou? Porque quantas mulheres já experienciaram esse tipo de situação? E aí, por conta desse artigo no New York Times que viralizou, e esse termo ficou popular, ela escreveu o livro Os Homens Explicam Tudo para Mim. Então, é uma referência legal para a gente Ótimo. entender o quanto que isso acontece, está presente né, em todos os espaços, não só no espaço profissional, né? Em qualquer ambiente, às vezes, que a gente está,
tem esse tipo de percepção dos homens de querer ensinar algo, mas antes de querer ensinar, você pergunta para a pessoa, né? O que você Quanto ela já acha? sabe, né? Quanto ela já sabe, né? Não pressupõe que a pessoa não sabe nada, né? Ou já conhece esse livro, né? Já Já leu, né? conhece esse livro. Exato, Né? Imagina, ia ser exatamente. um começo de conversa bem legal e acabou ficando chato, né? É verdade, Exato, é verdade. exato. Karine, para a gente finalizar aqui, você comentou no começo que você tem uma empresa, que você presta consultoria. Novo gestor, nova gestora ou gestor experiente que ouviu a gente aqui agora. Como que eles te acham? Como que pode entrar em contato com você? A gente fez um caminho das pedras aqui e conseguimos chegar em você para trazer para essa conversa. Mas se alguém quiser falar mais do assunto, né, te contratar, qualquer coisa assim, como que te encontra? A gente tem primeiro eu convido a conhecer o nosso podcast também. A gente tem um podcast chamado Somos Niwa. Toda Legal. quinta-feira a gente tem um episódio voltado para a diversidade, inclusão, liderança humanizada. Então, a gente traz pessoas com diferentes realidades, né? Principalmente quem quer conhecer mais, se aprofundar nesse universo. Poxa, me captou aqui, achei legal algumas coisas que ela trouxe. Queria me aprofundar. Lá acho que é um espaço legal, disponível na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, qualquer uma dessas. Temos o site também, somos Niwa, Niwa com W, A no final.com.br. Estamos no LinkedIn, no Instagram também. Se você acessar qualquer um desses canais e entrar em contato, a gente vai conhecer você e entender como que a gente pode te apoiar nesses temas. Perfeito, perfeito. Legal. Muito obrigado. Então, pessoal, aí fica a dica. Super legal a conversa aqui com a Karine. Infelizmente, dava para ficar muito mais tempo aqui conversando, mas a gente tem de fato que ir indo para o final. Espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado dessa conversa e voltem para o nosso próximo episódio. Se tiver alguma sugestão de tema para que a gente converse aqui também, manda lá nas nossas redes sociais. Não é tão padronizadinho, porque os nomes estavam meio ocupados, mas no Instagram é @novosgestoresoficial, no Twitter, Facebook e no LinkedIn é Novos Gestores. É só mandar inbox, DM, sinal de fumaça, o que for. A gente lê aqui, tira dúvida na gravação, responde ou prepara episódio especial se for o caso. Se inscreve no canal se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve aqui, ativa o sininho. Aqui embaixo do vídeo da Karine tá os contatos aqui que ela acabou de falar, como que escreve Niwa direitinho, pra vocês não perderem. Na descrição do podcast também vai ter tudo isso aí no seu feed, inclusive as indicações dos livros. Mas assina aqui o canal, se inscreve no feed do Apple Podcasts, dá 5 estrelas lá no iTunes, isso ajuda bastante esse nosso veículo, que é um trabalho extremamente voluntário, chegar a outras pessoas que também se interessam pelo tema. E se você quiser colaborar com a gente, na nossa página do Anchor tem um link para você fazer uma assinatura. Isso vai ajudar a gente a sustentar o site, que também tem artigos lá, a sustentar equipamento, compra de licenças e tudo mais. Muito obrigado. Ajudem, meu pessoal. Ajudem. Minha gente. Obrigado, Karine. Boa. Obrigado, viu, Obrigada, Karine? gente. Obrigado. Obrigado. E Nos vemos no próximo episódio.